Saudações, amigo da TV Tempestade. Eu resolvi gravar esse programa, um especial Papo Reto do Professor, em virtude do recente episódio que ocorreu na Palestina, após um ataque extremista, uma rave que estava ocorrendo em Israel. Por isso, o programa de hoje será sobre isonomia e deixe o passado para lá. Eu vou começar falando sobre isonomia. Primeiro, você tem dois lados num conflito. Na verdade, tem mais agentes, que a região ali é sagrada para três grandes religiões, o judeu, o cristão, o muçulmano, mas tem dois agentes que estão em embate atualmente de maneira mais direta. De um lado, os judeus de Israel, que contam com o melhor exército da região e com armas exclusivas, considerado um dos melhores exércitos do mundo, o exército de Israel. Do outro lado, os muçulmanos, que às vezes contam com apoio financeiro dos países vizinhos, mas, de maneira geral, eles contam com poucos recursos. Não é incomum na luta entre Palestina e Israel que palestinos utilizem apenas pedras, é a coisa da intifada. Eles utilizavam pedras contra tanques. Então essa coisa da isonomia é um pouco furada. Às vezes eles contam com o apoio de líderes do mundo muçulmano que enviam dinheiros para organizações como o Al-Fatah. Mas muito longe de existir realmente uma isonomia. O que existe é o domínio de Israel sobre toda a região, colocando os cidadãos da Palestina como cidadãos de segunda categoria, como se fosse uma grande prisão a céu aberto. Porque o cara que é muçulmano na Palestina, ele, para ir trabalhar em algum lugar, ele tem que apresentar passaporte. Volta e meia eles são revistados. Não é qualquer lugar que eles podem acessar. Então, passou da barreira de controle, passou do muro lá, da prisãozinha deles, eles têm que mostrar o passaporte, o carro vai ser revistado, e sem falar que a gente tem um número de prisões aleatórias muito grande, mas é muito grande. Para piorar a questão do acesso à água, progressivamente, desde a criação da Palestina em 48, a partir de 49, quando tem a criação de Israel, né, ou a grande traição, olhando pelos palestinos, desde esse momento, Israel tem avançado sobre os mananciais. Então, água potável é um problema cada vez maior para o povo palestino. E falta água até no hospital da região palestina. Então você imagina, né? Você não tem água limpa num hospital, você tem conhecidos sendo presos, você anda para lá e para cá com controle da polícia, tem agressões aleatórias, você tem muitos registros, imagens, está no mundo que tem câmera para todo lugar. Então não falta registro de agressão assim aleatória de soldados israelenses, inclusive contra crianças. Então, o problema, o que está acontecendo é muito sério. Isso não quer dizer que eu estou endossando ataques extremistas de um lado ou de outro. Pode ser o extremista de um grupo religioso ou pode ser o extremismo do Estado de Israel. Porque o que está acontecendo? Teve um ataque extremista, uma rave, morreu lá 400 jovens, e o governo de Israel está atacando míssil em prédio, e cheio de criança também, já matou 4 vezes mais. Então não tem isonomia nesse conflito. Você tem um lado que é muito mais forte. Então agora você pensa, tem alguém batendo numa pessoa mais fraca durante décadas. Décadas. E aí essa pessoa mais fraca vai lá e agride a pessoa que estava agredindo anteriormente. E aí você fala assim, não, só pode pensar a partir do momento dessa pessoa mais fraca aí que agrediu a outra. Sabe, é de uma covardia com a história, com a natureza do conflito muito grande. Então fique atento com a grande mídia que faz uma cobertura para lá de posicionada a favor de Israel. Sabemos que essa coisa de neutralidade na cobertura jornalística é muito difícil. Na verdade, se considera até que não existe. Mas poderia ter uma cobertura mais factual e sem esquecer de elementos do passado que são importantes para a gente entender um conflito atual. Eu dou aula. Então, quando eu estou dando a minha aula, eu fico imaginando que eu tenho tanto judeus quanto palestinos na minha aula. Então, eu tento expor o máximo de fatos, sem me posicionar.
É muito difícil você não se posicionar, porque você tem que ter uma escolha de palavras muito meticulosa. Mas é assim que tem que ser, para falar de uma coisa tão delicada, que fala sobre a vida de pessoas que às vezes são parentes lá na Palestina, ou Israel, dependendo do ponto de vista. Tá? Eu não estou aqui para vender um ponto de vista ou outro, mas para mostrar como essa cobertura jornalística que a grande mídia tem feito é triste e até covarde com o povo palestino. Pronto, já me posicionei aqui um pouco, né? Mas, de novo, a gente não tem nada contra a comunidade judaica de maneira geral, mas o sionismo é muito triste. E o Estado de Israel, o que está fazendo é algo próximo do que a Alemanha nazista fez durante a Segunda Guerra. Foi tomando os territórios dos judeus, tomando os bens, matando, e é o que está acontecendo na Palestina. Os assentamentos que são feitos, dar um pedaço de terra lá na Palestina para o judeu plantar, isso daí é uma maneira de você conquistar o território, você tirar o território de um outro povo que tinha o domínio dali. Então a gente torce para que o conflito termine, que os dois lados comecem a conversar, que as conversas sejam respeitadas, os territórios sejam respeitados, porque não dá para você pensar numa solução que é eliminar todos os palestinos ou uma solução de eliminar todos os judeus na Palestina, nessa região. Daí a necessidade da gente torcer para que essas lideranças sentem finalmente de maneira madura para discutir o tema e não apenas fomentar mais e mais conflito na região. Se esse conteúdo foi interessante para você, deixa o like, a gente agradece muito. Nós somos mídia independente e dependemos muito de você, pessoa maravilhosa, para a gente manter esse canal. Muito obrigado e até a próxima.